Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão para essa quinta-feira está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então, 1 Coríntios 6, 12. E ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém. Bom, meus queridos, é um versículo bem conhecido, né? Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, que eu falo dele aqui, mas é sempre bom, né? Sempre bom a gente estar fortalecendo, né? Fortalecendo aquilo que a gente já sabe, né? E aqui o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a nossa conduta, né? Sobre a nossa conduta, nos dizendo que tudo nos é permitido, né? Somos livres. Nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Podemos fazer. Eu posso, você pode, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas nem tudo convém que a gente faça. É o bom senso, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele ensina aqui o bom senso, né? Então a gente pode fazer tudo, não tem nada proibido, né? Mas nem tudo convém que a gente faça. Depois ele continua: tudo me é permitido, ele repete, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Ou seja, os nossos hábitos, nossos costumes, eles têm que ser de acordo com a palavra de Deus, tem que ser de acordo com a, a nossa escolha, né? Então, se eu escolho ser filho de Deus, né? Se eu escolho assumir essa condição, eu sou filho de Deus, né? Eu vou obedecer a Deus. Então, eu tenho que ter uma conduta que condiza com isso, né? Então, ele é filho de Deus, ele é crente, ele fala de Deus 24 horas por dia, mas, daí quando tem o mas, estraga tudo, né? Mas, você viu as roupas que ele usa? Mas, você viu as coisas que ele fala? Às vezes ele fala palavrão, sabe? Não convém, não fica bem, não orna, né? Não combina. Né? Então, a gente precisa ficar atento, né, às nossas atitudes, às nossas palavras. Comigo e com muitas pessoas que eu conheço, essa transformação, isso vai se acontecendo automaticamente, não é que a gente pensa, eu não vou fazer mais tal coisa. Não, é automático, a gente já não faz, né? A gente já não sente vontade de fazer certas coisas, de usar certas roupas. Por quê? Porque a gente vai tendo essa noção que muita coisa não convém mais que eu faça, não combina com a minha condição, com a nossa condição de crentes, de servos de Deus, de filhos de Deus, de obedientes a Deus, de tementes a Deus. A gente precisa se moldar ao que nós escolhemos ser, né? Deus não obriga a nada, né? Deus não obriga a nada. Por isso que nós somos livres, por isso que Paulo diz, tudo me é permitido, porque Deus não vai proibir você, olha, isso aqui é proibido fazer. Não, ele vai falar, olha, isso não convém que você faça, isso eu não aprovo, mas você pode fazer, eu posso fazer, a gente pode fazer. Deus não impede que a gente faça, né? Nós é que temos que ter esse impedimento automático na nossa vida. E isso vai acontecendo, como eu havia dito, isso vai acontecendo, vai fluindo essa mudança naturalmente na nossa vida. A gente começa a não ter mais vontade de certas coisas, por exemplo, né? O que acontece comigo, né? O que acontece até agora comigo, né?
certas roupas eu não uso mais. Ninguém falou para mim, não usa aquela camiseta mais, não é legal. Não precisou ninguém falar. Eu não me sinto. Então, por exemplo, eu fazer o vídeo aqui, tem muitas camisetas, muitas roupas que eu não uso mais já há muito tempo para fazer o vídeo. E algumas delas eu não uso mais nem para o vídeo, nem para uso pessoal, nem para quando eu vou na padaria, não uso, né? Então, tanto que muitas já separei, falei, e a minha esposa, não, mas essa aqui também se pode dar? Eu falei, pode dar, sim, eu não quero mais, não uso mais, porque é esse bom senso moldando a gente. Então, as nossas atitudes, elas vão nos entregando, vamos dizer assim, né? Elas vão nos entregando, ou seja, né, as nossas atitudes elas vão se moldando ao nosso status, à nossa condição. E qual é a nossa condição? Filhos de Deus, crentes, né? Tementes a Deus, obedientes a Deus. Então eu não posso, né, aparecer aqui de camiseta regata, falando de Deus, não fica bem, não fica legal, não, não orna. Então, e é isso que Paulo está dizendo aqui, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, né? Então, e daí, quando ele diz a segunda vez, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Ou seja, dominar, se deixar dominar pelas coisas que não agradam a Deus, pelas coisas que não convém que a gente faça, né? Então, né, por exemplo, né, a gula, por exemplo, comer demais, a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que isso não agrada a Deus, a gente sabe que isso não é bom nem para a nossa saúde, né? Mas tem coisas que, não, mas eu não sei, eu fico descontrolado, eu não, então, a gente tem que ter o controle, a gente precisa ter esse controle. Quando ele diz aqui, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, eu não posso, né, de novo, né, vir aqui falar uma coisa e fazer diferente. Então, quando eu venho aqui, falo de Deus, a gente fala de Deus, a gente conversa sobre Deus, daí quando acaba o vídeo, eu vou jantar, eu faço um prato desse tamanho, assim, como tudo, e, sabe, tá errado. Eu não posso fazer isso, né? Comer com moderação, né? Usar as palavras com moderação, né? Eu já disse aqui uma vez, muitas pessoas, quem me conhece mais sabe que eu tenho moto, eu não tenho carro, né? Eu tenho moto. Aqui em casa, graças a Deus, nós temos carro, mas o carro não é meu, né? Meu é a moto. Então eu vou trabalhar todo dia de moto. Daí não adianta, né, eu vir aqui falar de Deus, pregar e a gente, né, ter esse, esse contato, né, e querendo cada vez mais se aproximar mais de Deus. E eu saio daqui com a moto para trabalhar e vou xingando todo mundo no trânsito, né? Ô, seu caramba! Completamente errado, né? Não posso fazer isso, eu não posso deixar que isso me domine, eu não posso entrar, sentar na moto ou entrar no carro, né? Como disse, o carro não é meu, mas eu vou, é do meu genro, mas eu vou levar as minhas netas na escola todos os dias, eu que levo elas na escola, agora cedo, levo as duas, e mesma coisa, de eu entrar no carro e me transformar, né? Quem é mais velho deve lembrar de um desenho do Pateta, até, desenho da Disney, que o Pateta é o principal desenho, que ele é um vizinho amoroso, simpático, calmo, sossegado, uma pessoa assim excelente para você conviver, mas quando ele entra no carro, ele se transforma, a feição dele se transforma, ele fica com aquela feição de bravo, sabe, muda completamente, xinga, briga, dirige igual um louco. Daí quando ele desliga o carro, ele sai do carro mansinho, educado, ou seja, né? Eu dei esse exemplo, porque esse desenho sempre me vem na cabeça. A pessoa se deixar dominar, né? Então ela entra no carro, desculpa, ela acha que o carro
o carro deixa ela poderosa, né? Daí ela se transforma, né? Ou seja, está deixando se dominar, né? Então, eu dou o exemplo do carro, mas é com tudo, né? Daí, como disse, com a roupa, com o alimento, é a gente deixar que isso domine a gente, né? Isso está errado, não pode. Né? Como no desenho do Pateta, ele é aquela pessoa amorosa, simpática, ele cuida de flores, ele tem um jardim bonito, ele tem que ser daquele jeito dentro e fora do carro, dentro e fora da casa dele, dentro e fora do serviço dele, ele tem que ser sempre daquele jeito. É o que nós temos que ser também, sempre, sempre, sempre coerentes com a nossa condição de novas criaturas, de crentes, de servos de Deus, de filhos de Deus. Nós temos que ser exemplo, nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, temos que ser exemplo, tá bom, querido? Então, por pior que seja a situação, você está pregando um prego na parede, você martela o dedo, sabe? Nessa hora que a gente descobre quem a gente é, no íntimo, realmente, na dor, a gente martela o dedo, aí a gente fala aquele palavrão, sai xingando, chuta tudo que está na nossa frente, derruba a cadeira, joga o martelo lá, né? Esse vai mostrar quem a gente é realmente, mas nós não somos assim. Então, martelou o dedo, sabe? Claro que é um exemplo, né? Mas é um exemplo de uma situação que a gente tem que se controlar, né? Não podemos deixar sermos dominados pela situação, nós temos que dominar a situação. Tá bom, queridos? Então, hoje, né, desculpa, passou bastante do tempo, me perdoa. Hoje, né, quinta-feira, que a gente pare para pensar um pouquinho como estamos lidando, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa condição de novas criaturas, que todo dia a gente renova essa condição, somos novas criaturas todos os dias, e como estamos nos saindo. Tá bom, queridos? Então é isso. Pense bastante sobre isso e que a gente ponha isso na cabeça. Tudo nos é permitido, mas muita coisa não convém que a gente faça. Tá bom, queridos? Até o título aqui desses versículos aqui na minha Bíblia é o perigo da imoralidade. Então que a gente pense nisso, o perigo da imoralidade. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente cada vez mais faça as escolhas certas, nos tornemos cada vez mais coerentes com a nossa condição de filhos de Deus. E que hoje sejamos melhores do que ontem. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus permitir. E me desculpa mais uma vez pelo tempo que eu ultrapassei, hoje os 10 minutos. Muito obrigado, queridos. Desculpa. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.